Então, boa noite. Isso aqui é mais uma edição do nosso Clube da Adoção. Bem-vindos. Eu sou Alexandre Lucchesi, falo sobre adoção, muito sobre adoção do ponto de vista dos filhos. E hoje a gente está trazendo para o clube a Aline Santana. A Aline vai falar sobre como ela trabalha com terapia, com crianças, com adultos, em relação à adoção. Lembrando que a Aline está vindo aqui numa série de conversas que a gente está fazendo a respeito de auxílios, de ajudas que a gente pode ter na adoção. Então, a gente está conhecendo várias práticas diferentes para a gente entender em que momento a gente pode fazer uso de cada uma delas e de que modo e como a gente chega até uma indicação bacana e como a gente se sente seguro num tratamento, de estar com alguém legal e no momento correto. Então, é isso. Muito bem-vinda, Aline. A Aline vai conversar um pouco, falar um pouco sobre o viés da abordagem dela, e depois a gente pode abrir para conversar também. Lembrando que esse aqui é uma conversa do Clube da Adoção, a gente está gravando com os associados do clube, então vou deixar para quem está vendo esse vídeo depois, vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês poderem acessar depois e também fazer parte, participar das conversas, conversar mais diretamente ao vivo. Aline, bem-vinda, querida. Um prazer estar com você de novo. Fico muito, muito, muito feliz. Bem-vinda a Andréia também, filha que acabou de chegar. Bem-vinda a todos. A gente vai fazer uma roda de conversa aqui. Oi, gente, boa noite. Obrigada pelo convite, Alexandre. É um prazer estar aqui, é um prazer falar sobre adoção para todo mundo, né? Já não gosto de conversar, adoro uma conversa. Então, conversar sobre adoção, então, é uma maravilha. Para quem não me conhece, eu sou Aline Santana, eu sou psicóloga, eu trabalho basicamente com adoção, então eu trabalho com as pessoas adotadas, né, de qualquer idade, com os pais que desejam adotar, com os pais que já adotaram, e eu faço um trabalho, meu trabalho hoje é praticamente todo clínico e de orientação, tanto de pré e pós-adoção. E aí o Alexandre me convidou para falar um pouquinho desse trabalho para vocês, de como é que eu trabalho, de como é que é o viés. E é importante eu começar falando, né, porque aqui até está uma psicóloga clínica, e aí todo mundo deve ter aquela questão, mas todo mundo que adota, ou que foi adotado, precisa de terapia, dizer para vocês que eu não acredito numa terapia compulsória. Eu não acho que, assim, olha, adotou, precisa para terapia, como se fosse alguma patologia. Eu entendo que existem algumas particularidades, mas que a depender do caso, não vai ser algo de imediato, né? Algo que saiu da instituição, vai para terapia, ou ali, muitas vezes, pais muito preparados, eles conseguem manejar em algum certo ponto, algumas questões que acontecem, só que é importante que eles saibam o momento também de pedir ajuda, o momento que eles não conseguem, para que isso não vire uma bola de neve e chegue aí num estágio e que seja prejudicial a esse vínculo. Então, não, gente, nem todo mundo que adota precisa de terapia imediatamente, nem compulsória, mas quando isso acontecer, é importante que isso aconteça com alguém que entenda sobre o que está acontecendo, porque na adoção existem diversas questões que não são comuns ao atendimento, e aí eu vou falar do meu atendimento específico, que é para crianças e adolescentes, né? A maioria deles, crianças e adolescentes. Eu também atendo adultos adotados que têm suas especificidades, mas tem umas particularidades em que atender pura e simplesmente crianças não dá conta. Existe aí um passado dessa criança, um trauma que foi vivido, e esse trauma, a depender de como e quando ele foi vivido, ele vai ter um impacto maior ou menor naquela criança, o tempo de institucionalização. Então, eu entendo que a terapia feita com crianças, adolescentes, adultos, ela é feita com camadas, ela tem camadas. E a gente não precisa só entender as camadas. Eu preciso entender do desenvolvimento infantil e do impacto do trauma, né? Do trauma, preciso entender do vínculo, mas como essas coisas se conectam. Então, por isso que é importante que, quando
se precise, se tenha uma pessoa que entenda sobre isso, né? Que fale sobre isso, que saiba aí fazer a conexão entre o que acontece e entre o que está por vir, o que pode estar por vir, que a gente faz também hipóteses. Muitas vezes são coisas que não aconteceram, a gente também não tem todo o histórico daquela pessoa, e a gente levanta hipóteses a partir do que se sabe. E eu digo assim, olha, a partir disso aí, isso pode acontecer, tem probabilidade. Não significa que vai. E aí a gente vai trabalhando e construindo algo que é possível fazer com aquela criança ou com aquele adolescente, caso aconteça aquilo. Mas, antes... Boa noite, Solange. Mas antes, eu vou explicar para vocês, né? Eu expliquei da questão da terapia e explicar como que eu cheguei na adoção e por quê, porque tem todo um porquê do como eu trabalho, tem muito a ver do como eu cheguei na adoção, né? Hoje eu nem me apresentei assim, né? Que eu era uma analista de sistemas que virou psicóloga. Eu realmente tinha uma outra profissão. Eu sempre me apresento assim, hoje eu fui direto. Eu era uma analista de sistemas que me tornei psicóloga, né? Em algum momento da minha vida eu achei que eu precisava fazer sentido com a minha profissão. Amava o que eu fazia de tecnologia, não é que eu não gostava, mas eu achava que ok, era um trabalho que não fazia muita diferença na vida das pessoas. Né? E eu venho, a adoção ela entra na minha vida por diversas vias. Toda vez que alguém pergunta por que eu trabalho com adoção, eu repenso e revejo a minha vida e vejo que ela não vem de um canto só. Mas, resumindo, desde de adolescente, enfim, eu trabalho com ações voluntárias e trabalhava nas instituições e encontrava as crianças e via aquilo, e do lado de fora eu ouvia sempre, eu tinha contato com 2 crianças que tinham sido adotadas, e eu via as pessoas falando assim, mas a adoção, as crianças adotadas dão para ruim, a pessoa vai embora, vai tratar mal isso, vai criar aquilo, é difícil, é agressivo. E aí eu não conseguia juntar essas peças porque não fazia sentido. Não fazia sentido pelas adoções que eu estava mais perto, né, aquelas que estavam mais perto, e pelas crianças que eu via dentro da instituição, que elas só queriam o amor. E eu pensava assim, gente, mas como essa... Não diz, não combina isso aqui que estão falando. E aí, nesse momento em que eu decidi fazer algo pelo mundo, eu decidi fazer com que esses 2 mundos se encontrassem. As pessoas que estavam fora da instituição entendessem como que as crianças, o que as crianças lá dentro precisavam e como que elas funcionavam a partir do que elas tinham vivido, e para que, quando elas chegassem, né, lá fora, essas pessoas estivessem bem mais preparadas para recebê-las, e esses tabus e preconceitos que todo mundo constrói aí ao redor da adoção fossem derrubados. Então, eu fui cursar psicanálise, e aí trabalhei estudando os vínculos, e estudei o que é a privação de cuidado causa na criança, enfim. E o meu primeiro trabalho foi justamente esse, de como que se constrói os vínculos entre pais e filhos através da adoção. E aí eu fui cursar psicologia, e aí já levei meu trabalho todo para o lado da adoção desde sempre, e aí eu fui trabalhando outros vieses até que eu cheguei na clínica. Só que a minha clínica, a minha orientação é baseada também no vínculo. Então, se eu estou ali na clínica, eu trabalho com a psicanálise, com a teoria do apego, que é uma teoria da vinculação, e o meu trabalho é em torno disso, com as crianças, trazer elas para que elas se sintam o mais seguras possíveis, né? Possível para que ela consiga não evitar, mas sim se sentir segura com aqueles novos pais, né? E que esses pais promovam algo que eu gosto do termo, que é utilizado por um escritor espanhol, que é parentalidade terapêutica, que é com a forma de parentar essa criança, com a forma de maternar e paternar, eu consiga trazer ela para que ela se sinta segura. Porque é muito diferente estar segura de se sentir segura. Né? Eu tenho plena certeza de que a criança está segura na minha casa, mas ela pode não se sentir segura.
Então, por isso que é importante eu falar como eu vim, para vocês entenderem um porquê que eu trabalho. Então, eu trabalho em cima desse vínculo, dessa criação de vínculo, enquanto essa criança não se sente segura, ela não consegue desenvolver diversas outras áreas que foram afetadas pelo trauma, pelas questões que foram vividas. Então, basicamente, fazendo um resumão, né, meu trabalho é esse. Mas a gente vai aí conversando, vocês podem também me interromper à medida que vocês desejarem para fazerem perguntas, enfim. Tá bem. Não, foi uma boa introdução, também deu alguns questionamentos. Já vou te perguntar, mas aproveitar que a Shirley já levantou a mão, passar a voz para ela. Boa noite, gente. Prazer estar aqui. Aline, eu te sigo. E eu justo ia escrever para você esses dias, porque você postou alguma coisa falando exatamente desse seu começo, que você trabalhou em abrigo como voluntária, é isso? Foi, já fui voluntária. E você falou justo de um momento que você não conseguiu se despedir das crianças que você estava fazendo um trabalho. Foi. E eu sou família acolhedora, e sou doula de adoção, me certifiquei agora. E com a família acolhedora, às vezes, quando a criança volta, né, volta para a família de origem ou vai para adoção, às vezes a gente não tem mais contato com as crianças. Às vezes, sim, né, eu acolhi 4 crianças, 3 eu tenho, 1 eu praticamente não tenho. E a sua fala foi muito assim, o que aconteceu. Eu não consegui me despedir dessa criança, eu sumi, né? Então, como a gente fazer esses pretendentes pais entenderem que a gente não precisa quebrar um vínculo para construir novos vínculos, né? Então, assim, a sua fala foi assim, falei, gente, ela está falando o que eu senti, o que eu sinto ainda, né? Ele já foi faz 1 ano que ele já foi adotado, e eu ainda tenho né? Essa não despedida. Eu falava para ele sabia o lugar, meu lugar, e ele sabia quem eram os pais adotivos deles, né? Então, quer dizer, eles eram os pais, a gente faz uma transição que foi mais de 1 mês, né? Então, ele só foi quando ele estava seguro, né? E eu falava, eu sou sua amiga, né? Eu vou estar aqui. E, assim, de um dia para o outro, eu sumi da vida dele. Eu não sei o que os pais falaram para ele, né? Então, a gente fala, nossa, você faz uma construção tão bacana, né? E aí, às vezes, por uma insegurança, porque esses pais não estão preparados, eles quebram vínculos que é só, né? Eu falo, amor multiplica, né? Amor, você não precisa dividir, né? Amor é... E aí eu pergunto, né? Se você que trabalha, né, nessa área, né? Como lidar com isso, né? Para esses pretendentes entenderem que você não precisa, né, quebrar. E assim, a sua fala, eu ia descrever quando o Alexandre pôs hoje, eu falei, gente, eu vou lá e vou falar. Porque eu falei, gente, ela falou, era assim, é meu sentimento, sabe? É minha fala, meu sentimento disso, eu sumi, né? Eu sumi, imagina o que essa criança pensa. Ui, a gente passou 7 meses, ele morou 7 meses na minha casa e eu sumi na vida dele. Foi praticamente esse tempo que eu passei na instituição, trocou a equipe e simplesmente a gente não pôde mais ter acesso. E eu prometi para eles que eu ia voltar. Aí eu fiquei assim, meu Deus, o que eu falo agora? É importante você trazer isso, porque como eu trabalho muito baseado nos vínculos, eu sempre falo para os pais assim, olha, e já dei palestra em instituição trazendo isso, dizendo, gente, não tem problema vocês criarem vínculo com as crianças, desde que elas saibam quem são vocês e qual é o papel de vocês na vida. Por quê? Se a gente, essa criança ela já não teve, muitas vezes, um vínculo muito seguro lá no início. Ela vai quando você tira essa criança, mais importante do que a gente entender o trauma, a gente entender o que aconteceu com ela, é como isso foi lidado depois, como é que ela foi acolhida depois. Então, eu saio do ambiente traumático, eu vou para uma instituição em que eu continuo sem ninguém me dando atenção, sem ninguém criando vínculo. Então, essa criança ela continua com esse modelo de evitar ou de, enfim, ficar tão ansiosa com esse vínculo, ela vai perpetuando esse mesmo modelo. Ela diz assim, opa, aqui também é a mesma coisa. A pessoa está ali me dando comida e tal, mas tem outra coisa que ela não está, então eu vou ficar aqui. E aí eu falo assim, gente, é nessa hora que ela precisa entender que nem todo vínculo é igual ao primeiro que ela criou. E quando vocês fazem isso na instituição, fica muito mais fácil para os pais que vêm depois.
porque eles não vão acreditar que aqueles pais que vão vir depois vai fazer o mesmo modelo. Eles vão dizer, opa, não, eu conheci a tia do abrigo e ela era diferente. Então, esses pais, eles podem ser igual a tia do abrigo, eu vou dar um crédito para eles. Mas, muitos são instruídos a não criarem vínculo. Eu entendo, para a gente, é muito difícil quebrar um vínculo, gente, mas a gente é adulto, a gente lida com isso muito bem, ou não sei, mas a gente tem que fazer o papel ali dessa criança entender o mundo como um mundo seguro. Então, é importante para a gente criar esse vínculo, para que ele se sinta seguro, amado, respeitado. Né? Eu entendo que seja difícil fazer isso com 20 crianças quando você é único. Entendo perfeitamente, mas assim, o máximo que se pode fazer, se faz. E a necessidade básica não é só comer, dormir, tomar banho, afeto também é. E às vezes as pessoas esquecem dessa parte. Então, dói muito, né? A gente não poder se despedir, não poder dizer para ela assim, olha, eu não te abandonei. Né? É como se todo aquele trabalho que foi feito de meses foi por água abaixo. Então, aqueles que já tinham na cabecinha o modelo de que todo mundo vai embora, só fez confirmar isso. Né? E aqueles que deram crédito, disseram assim, tá vendo? Dei o crédito, agora aconteceu de novo. Não vou mais acreditar em ninguém. Então, assim, eu achei, foi muito dolorido. Não vou mentir, foi dolorido. Mas a terapia, aí a gente dá conta. É muito complicado, né, Aline, e eles que estão falando, a Shirley também, porque é um modelo que foi sendo reproduzido e, como você falou, indicado, né? Até hoje, né? Tem algumas casas de acolhimento que realmente falam isso, tratam desse modo, uma cultura já, né? É impressionante. E como você falou também, como de repente essa, né, tia do abrigo podia ser um novo modelo, né? Exato. Coisa, né? Importante a gente pensar. E Aline, só voltando ali a dinâmica ali que você estava falando da clínica, né? Sim. Queria que você falasse um pouquinho o que chega até você, tá? Quais são as demandas principais? Quais são as demandas quais são as demandas que você não pode dar conta? De repente, alguma coisa foge ao escopo e tal. Mas quais são as demandas que realmente são indicadas e que as pessoas mais te buscam? Diga lá. Então, vamos lá. Eu vou dividir em duas partes, porque assim, não agora é mais comum, vou dizer agora é mais comum que os pais entendam e que as pessoas entendam que a terapia pode ajudar nesse processo, né, de adoção. Já tive casos no seguinte molde. A pessoa, quando me conheceu, a criança, eu tinha adotado a criança bem nova, ela já estava lá com seus 5, 6 anos, tinham diversas questões, mas a pessoa jurava que não era adoção, não era questão da adoção. E aí, quando eu perguntava se a criança sabia, eu falei uma vez que ela era adotada, tá tudo certo. Aí eu fiz assim, ok. E aí eu sentia resistência nos pais. E aí tinha a questão dos pais, assim, eu não quero contar, não quero falar, eu não quero falar sobre isso, isso não tem nada a ver. E aí eu não tenho muito o que fazer isso, porque são questões que eu vou precisar trabalhar com a criança e ela talvez nem consiga falar, porque falar desagradaria os pais, né? Aquela criança, no fundo, ela sabe. Ela sabe ali que tem alguma coisa rondando, e aí, nesse caso, é muito difícil. Aí eu tinha que ou mostrar para os pais que aquilo ali precisava ser dito, precisava ser falado, ou então indicar para eles, olha, se isso machuca muito vocês vão precisar trabalhar isso, porque não dá para esconder, nem dizer, né? E as outras questões, muito porque os pais entendem assim, ele teve uma vida bem difícil, e eu sei que ele pode não estar me contando muita coisa, e eu perguntei se ele quer um espaço para falar, aí geralmente adolescente, né? E aí abre esse espaço,
ou questões de adaptação e vinculação. Essas são as mais, principalmente para orientação, o que mais aparece é adaptação e vinculação. Não estou conseguindo me adaptar, não estou conseguindo me vincular, e aí eu faço um trabalho voltado nessa parentalidade terapêutica, de que olha, vamos entender qual é o estilo de vinculação dessa criança, vamos entender também qual é o seu, e vamos aí trabalhar para que você se aproxime dessa criança da forma com que ela consegue se aproximar de você, porque ela pode não conseguir se aproximar de você da forma que você está tentando. Então, a gente vai tentar aí de outras formas para que esse vínculo consiga acontecer. Muitas vezes os pais abrem mão da orientação, eu percebo que a orientação já chegou num patamar que é como se aqueles pais tivessem um tamanho de braço para chegar na criança, mas que ela está mais afastada do que o que eles conseguem. E aí esses pais já abriram mão da orientação e trazem essa criança para a terapia, aí eu faço uma construção emocional com essa criança, um fortalecimento com ela, para que aí a gente comece a contar a história, porque muitas vezes ela não dá conta da história dela ainda. Então, ela precisa ser fortalecida emocionalmente. E aí demora. E aí eu vou esperar ela criar um vínculo comigo, e aí eu vou esperar o dia que ela quiser tocar. Então, é aquele trabalho de que eu dou um passo e às vezes dou 2 para trás. Né? Dou um passo para frente, eu digo, opa, ainda não pode. Volta. Um para frente, volta. E eu vou chegando aos poucos. É como uma vez eu escrevi isso, que é como jogar aquele joguinho de equilíbrio, né? Jenga. É como se você estivesse tirando uma pecinha e botando em cima, e aí você precisa fortalecer. Opa, essa aqui vai balançar, deixa ela aí, que a gente vai mexer nela depois. Vamos mexer aqui em outras coisas que já estão fortalecidas. Então, vai muito nesse... Tem uma variedade, não tem assim, a demanda que mais existe, né? Existem demandas plurais, mas que rondam a adoção. Então, não tem assim, ele é agressividade, ou a criança... Não, tá tudo rondando a adoção, cada uma no seu grau. Então, mas assim, o fortalecimento emocional, ele aparece muito, porque às vezes para dar conta da história, essa criança precisa dar conta de uma história criada na cabeça dela e levar isso, que sustenta ela, até o dia que ela disser, não, estou pronta para contar a verdade, estou pronta para internalizar a verdade. E aí a gente vai, mas isso pode levar anos. É muito bom você falar isso, porque é um exercício de sensibilidade gigantesco, né? Eu me lembro também, eu já como adulto, quando fui fazer psicoterapia, psicanálise, também me lembro disso, que olhando depois, né, a minha analista tinha também esse cuidado e, né, então você está vendo, mas aí você tem que, não é o momento ainda. Não é o momento. Muito Eu digo, eu bom. tinha uma supervisora que dizia assim, vocês precisam ser os pacientes. Vocês não são os terapeutas, vocês são os pacientes. Porque vocês têm que ter paciência com o tempo dele. O tempo de quem você está trabalhando. Então, não adianta eu querer... Eu às vezes, atendo nos primeiros meses, eu entendo ali a dinâmica do que está acontecendo, mas eu não vou falar aquilo, porque não é a hora de falar aquilo ainda. Então, eu vou esperar aquela pessoa estar preparada e aí vou, né, aos poucos, porque senão eu posso desestruturar aquela pessoa e ela não voltar nunca mais para terapeuta nenhum, que é perigosíssimo ela viver com essa desestrutura, né? E ela não ter né, o seu funcionamento, enfim, não entender o que acontece e ficar nesse processo. Ótimo. Teve alguém que perguntou aqui alguma coisa de... A Mariana, ó, estilo de vinculação igual de apego ou linguagem do amor? Entenda quando eu falar de vinculação e de apego é a mesma coisa, porque eu falo as duas coisas. É porque a teoria é a teoria do apego, mas eu chamo da vinculação, e, enfim, apego e vinculação é a mesma coisa. Eu uso como a mesma coisa, tá? Tem autores que não usam. Eles usam vinculação de um jeito, mas eu falo, quando eu falar que entenda que é a mesma coisa. As linguagens do amor, elas facilitam a vinculação e o apego. A gente temos, olha, 5 minutinhos mais com a Aline. Hoje a gente tem mais Vixe, curto. já?
Eu sei que, ó, se eu não me engano, a Ana Maria levantou a mão. Hum. E agora, Gabriela, não sei se vocês querem falar Não, já. você falou... Ah, gente, então peraí que eu me atrapalhei na hora com você. É até 7h30 que eu disse. Ah, bom! Eu pensei, Tô nossa, que louca, tô curtinho que louca. vai ser. Não, é 7h30? É, não, de 6 às 7. Não, pode ir, de 6 às 7, fique tranquilo. Eu me É, você atrapalhei porque eu entendi que era até 6, aí eu disse até 6h30. Não, pode ir até 7, fica tranquilo. tá ótimo, olha aí, já dobramos nosso tempo. Fica. Ana Maria, quer puxar? Vai lá. Depois Sim, uhum. Boa a gente noite a passa para a todos, Gabriela. desculpa o atraso. Que bom escutar você, Aline, é um prazer. Sabe o que eu achei? Eu entrei, acho que era umas 6h10, assim, então eu peguei já o bonde andando, mas achei bem interessante o que eu escutei da Shirley, dessa coisa dessas pessoas que somem, assim, e eu estou ainda na aproximação com meus filhos, são 3, até a gente tem audiência marcada para a semana que vem. Ai, tomara que dê certo, a guarda Dá provisória. tudo certo. E eles são de uma cidade muito pequena, eu moro em Curitiba, eles são de uma cidade bem pequena, assim, aqui perto. E sabe que enquanto eu escutava vocês, eu fiquei pensando assim, me chama muita atenção que eles estão numa casa lá, que é do município, e me chama muita atenção assim, que tem uma troca muito frequente eles chamam de educadores, que são as pessoas, os cuidadores, na verdade. E eu fico o tempo todo pegando assim, quem que está amanhã, quem que está amanhã e tal. Além de ter uma rotatividade assim dos plantões, de repente, não, agora eu não estou mais ali. Agora é a fulana. E nós estamos nessa aproximação presencial desde fevereiro, virtual desde dezembro e presencial desde fevereiro. Então, vamos arredondar lá, que seja 6 meses. Em 6 meses, meu Deus, já teve tanta troca, sabe? Isso já me chamava atenção. E aí, agora, ouvindo vocês, eu pensei, gente, será que... Eu nunca pensei por esse lado, mas será que é uma coisa, então, intencional, justamente para evitar esse vínculo? Mas que coisa, assim, é isso que eu ia comentar com vocês, porque me chama muita atenção. De repente, que aí as crianças chamam de tia, né? De repente, a tia não está mais lá, assim, simplesmente não está mais lá. Deve ser muito difícil para as crianças. A rotatividade é muito grande, e isso parece ser bem comum em todas as casas, né? Tem, assim, eu não sei se é proposital, né? Mas é um trabalho que às vezes é bem precário, sabe? Não se valoriza esse trabalho, as pessoas que estão lá também têm filhos, às vezes elas estão ali para passar o tempo, receber o dinheiro porque estão necessitando, e aí, assim, às vezes essa rotatividade é grande por isso, né? Tem também troca, eu lembro que uma das instituições que eu passei, existia, acho que venceu o contrato de alguma coisa, que essas mães acolhedoras, elas iam embora e as crianças não sabiam. E eu fiquei assim, mas não pode contar? Não pode contar, só quando estiver perto de ir embora. Aí, nossa, as crianças vão de repente saber que as pessoas vão embora? Então, é duro, né? É duro, gente, é muito duro, eu não acredito muito nesse, assim, eu sou contra essa coisa dessa rotatividade grande, desse não criar vínculos, eu sou a defensora, levanta a bandeira por vínculo, eu acho que quanto mais vínculos positivos a criança tiver na vida, isso não é só na instituição e na família acolhedora, ela pode ter isso na escola, ela pode ter isso no apadrinhamento, ela pode ter em um monte de lugar, ela pode ter essas relações positivas que façam ela, tipo assim, acreditar, opa, sou alguém que é importante, né? Alguém presta atenção em mim, porque além disso tudo, essa questão do vínculo, de não formar esses vínculos seguros, essa criança ainda fica com a autopercepção, né? Tipo assim, eu não devo valer nada, porque ninguém nem quer gostar de mim, ninguém, e tem uma idade da criança que ela acha que tudo acontece por conta dela. E aí ela simplesmente vai internalizar. Se a pessoa não me dá
não me atende quando eu preciso, na minha necessidade, é porque eu não devo ser uma pessoa que merece ser gostada. E aí a criança fica com a percepção de si, né? Autoestima baixa, sem confiança nela mesma. Então, tudo isso vai em cascata, né? A Gabriela tinha levantado a mão, depois a gente passa para Solange também. Vai lá, Gabi. Oi, Aline, mais uma vez eu estou aqui te fazendo Gabi! Eu sou uma pessoa... Gabi tá aqui, veja Onde você está? Eu estou, entende? Acontece isso. Eu estou muito contente de estar aqui mais uma vez com você e Obrigada. é incrível como, enfim, a vida vai encaminhando algumas respostas. E a minha pergunta é justamente por um momento que nós estamos vivendo aqui em casa. Nós estamos numa aproximação de uma adolescente de 15 anos, em que ela é diagnosticada com um retardo mental não especificado. Então, isso abre um leque gigantesco. E esse diagnóstico foi dado em 1900 e lá vai bolinha, né? Já se trocou milhares de vezes de psiquiatra no CAPS, e o acompanhamento que ela tem no CAPS é apenas além do psiquiatra, que só receita o remédio contínuo, né, que é tomado desde que esse diagnóstico foi dado, tem uma equipe que, ora, atende ela uma psicóloga e um enfermeiro, ora é um assistente social e enfermeiro, ora é um psicopedagogo e um enfermeiro. Então, ela já tem esse acompanhamento que é bastante de quebra de vínculos, e ela fica numa região aqui de São Paulo, bem longe da região que eu resido. Então, agora que está se aproximando essa guarda provisória, a gente está começando a querer entender sobre como que agora a gente sai dessa baguncinha, mais uma quebra de vínculo, infelizmente, mas precisa acontecer, e vamos começar uma nova. Por onde é melhor começar? Psicopedagogia? Psicólogo? Psiquiatra? Por onde nós caminhamos? Porque, por exemplo, no caso dela, ela tem uma dificuldade de letramento. Ela é uma boa aluna, ela entende bem as coisas, mas ela vai entrar no primeiro ano sem ler e escrever. Então, a gente precisa ainda trabalhar essa parte. Então, a gente está com um leque muito grande e com muita dificuldade de não cegá-la com holoforte, porque a vontade que a gente tem é de colocar em tudo. Vamos colocar no Kumon, vamos colocar na escola particular, vamos no psicopedagogo, vamos dar tudo que essa criança não teve durante esse tempo. Mas eu queria um acalento de, dá para começar por alguma parte? Tem uma receitinha? Não sei, né? Difícil. Receitinha não tem não, mas vamos lá. Primeiro, peraí, acalma o coração. Não sai botando em tudo, não. Tenha fé na vida. Vamos lá. Olha, o que eu indico quando alguém chega com uma criança que tem um diagnóstico assim de 1900 não sei quanto e que retardo mental não especificado e a menina tem dificuldade de leitura e escrita. Tá um negócio que tá bem compatível isso aí. Tá meio bagunçado. Eu pediria uma nova avaliação, eu faria uma reavaliação, tá? De preferência buscando alguém que entenda as dificuldades. Eu não sei a história dela e também não é interessante, né? Não sei falar aqui, mas assim, entender da história dela se teve algo que pode ter trazido algumas dificuldades. Muitas vezes nessa reavaliação, aí eu não sei se é pela idade, ela ainda vai em neuropediatra, eu acho que, não sei se vai, eu acho que vai. Tem ebiatra também, né? Eu não sei se, não é muito comum falar isso, mas ebiatra também trata de adolescente. Mas se você tiver alguém para fazer uma reavaliação e que entenda das questões de trauma, é importante. Essa pessoa, ela vai te encaminhar para os profissionais que você precisa, porque quando ela fizer uma reavaliação, ela vai fazer exame, ela vai fazer teste, ela vai fazer o que ela precisar fazer, e ela vai dizer, olha, nesse momento ela precisa de um psicopedagogo, nesse momento ela vai precisar... Então, às vezes, em conjunto, um psiquiatra para fazer um neuropsicólogo também, um neuropediatra, né, enfim, o neuropsicólogo, ele precisa também entender isso, porque os testes, eles vão simplesmente dar a resposta dos testes e que não leva em conta o trauma.
Então, precisa de alguém que entenda e que possa fazer essa reavaliação, e aí sim direcionar vocês. A minha indicação nunca é colocar num monte de coisa primeiro, porque a gente não sabe qual é a causa. Às vezes, aí eu vou te dizer, porque eu já acompanhei casos assim, às vezes simplesmente o chegar numa família some um monte de diagnóstico. Some um monte de diagnóstico. Não significa que ela possa, não estou dizendo que é o caso dela, e que vai sumir, que talvez ela não tenha, mas eu digo assim, já vi crianças com TDAH que, no fundo, não era TDAH. Então, assim, tinha muitos, se você olhasse de fora, assim, considerar a história da criança, você diz, cara, tem TDAH, porque está entrando aqui nos critérios, mas assim, não é só isso. Não é só você olhar lá o critério diagnóstico e sair ticando sem olhar a história da criança, até porque tem consequências do trauma que parecem TDAH. Ou assim, se você olhar quando a gente está no trauma, é fuga, paralisia e, perdi o outro. Fuga, paralisar, gente, perdi, são 3. Ou você corre, ou você paralisa. Luta, fuga e paralisia, pronto. E a paralisia, o que é a desatenção? Se não quero nem entrar em contato com isso aqui. Porque se eu entrar em contato com o que eu estou vivendo, eu vou endoidecer. Então, deixa eu ficar aérea aqui na minha. Isso é sinal de... se você olhar, a pessoa é desatenta. Não, tá aí, tá no mundo da lua. Mas veja se não tem sentido. Se eu entrar em contato com o meu sofrimento, gente, eu não vou viver, então eu vou fingir que não existe. Então, eu já vi crianças chegarem e no simples convivência, sumir muita coisa. E aí, por isso que eu peço, faça a reavaliação, porque às vezes esse contato faz muita coisa aparecer. Só que ratificando, a neuropediatria ou psicologia para reavaliação. No caso, eu iria primeiro no neuropediatra, porque ela pode passar exames. Se ela vem com diagnóstico de retardo mental não especificado. Essa pessoa, que é médica, ela vai conseguir fazer exames que consigam ver se tem ou não. Aí ela vai descartar, inclusive, orgânico. Ela vai descartar organicamente se existe alguma coisa. O neuropsicólogo, ele aplica testes. Ele faz aplicação de testes, é especializado nisso. Não que o psicólogo normal não aplique, mas o neuropsicólogo, ele vai buscar fazer o teste para ver se isso aí, confirmar, se isso aí em testes aparece. Então, por exemplo, se eu tenho uma criança com TDAH, eu tenho testes específicos que me dizem se ela tem um grau de desatenção ou não. Aí vai dizer lá, às vezes não tem. Obrigada, Aline. De nada, amor. Beijo. Que legal, Aline. Legal demais. Obrigado mesmo. E só antes de passar para a Solange, ler aqui, a Shirley deixou nos comentários aqui, precisamos aumentar o número de famílias acolhedoras no Brasil. Concordo, totalmente. E é verdade, é um papel. A minha cidade, Porto Alegre, abriu, hoje foi ano passado o cadastro, imagina. Né? Aqui não, né? Que eu estou em Camaçari, mas em Salvador abriu quando eu ia abrir, assim, a pandemia começou. E aí acho que agora eles meio que voltaram uns pouquinhos, né? Ainda não temos números nem como está funcionando. Assim. Um campo vasto aí a avançar, né? Sol, bem-vinda, vamos lá. Não, boa noite a todos, né? Eu ia falar, Aline, também da criança, né? Quando a criança sai da instituição ou sai da família de origem, ela também tem essa ruptura dos vínculos e muitas vezes ela não é avisada que ela não pode mais ficar naquela instituição por alguma razão, às vezes é a faixa etária, às vezes é para ficar numa outra instituição junto com o irmãozinho, ou às vezes vai sair da família biológica, ou vai sair da família acolhedora. Muitas vezes essas coisas acontecem de arrumar a mochila, levar a criança e sem muitas explicações. Né? A gente tem relatos e mais relatos das crianças que passaram por essas mudanças sem saber o que estava acontecendo, por quanto tempo iriam ficar, se era definitivo, se era provisório, por que estavam mudando, né? E sem saber também se poderiam se vincular ou não, porque não sabiam o que estava acontecendo, né? É a preparação que eu falo, que é de vários lados, né?
Não é só a preparação dos pais para receber essa criança, mas essa criança precisa ser preparada para sair desse lugar, gente. E saber o que ela tá indo Avisada, pelo fazer. menos, avisada, respeitada, explicada. Isso, né? Conversar, E aí, ouvir, né? Falar e ouvir. me vem assim, o melhor interesse da criança, mas cadê a criança sendo respeitada? Porque às vezes eu não consigo enxergar. Isso aí é um desrespeito à criança, né? Não dizer que ela vai sair da instituição, que ela não vai ver mais os amiguinhos, porém assim, que não é que não vai ver nunca mais, mas que um dia ela pode voltar para visitar, e aquela criança sai daquela casa, às vezes acha que aquela casa é uma extensão da instituição e se comporta assim, como extensão da instituição. E como imagina que é uma coisa provisória, né? Eu já tive um relato que as famílias se encontraram numa estação de metrô, e aí entregaram a criança, assim, e ela não sabia por que ela estava indo, se ela ia passear, se ela ia passar o dia, o final de semana, se ela ia morar com mochilinha, né? E casos de devolução também, na vara da infância, a gente recebe, às vezes, as pessoas que trazem as crianças com os pertences, já para deixar as crianças nem sabiam que estavam sendo devolvidas, né? Estavam sendo entregues para que fossem institucionalizadas novamente, né? Então, e aquela pessoa que prometeu que você é sua mãe para sempre, que você vai morar aqui na nossa casa para sempre, que essa é sua avó, essa é sua tia, essa é sua prima, essa é sua escola, de repente devolve assim, né? Chega lá e tum. Chega Uma da dureza. falta de ar. Dureza. Chega. Taquicardia. Assim, é que é bom, né, a gente sentir isso, porque mostra que a gente não se acostuma com essas coisas. Eu não consigo me acostumar. Quase 10 anos ouvindo histórias e eu não consigo, assim, ouvir a história e, tipo assim, fazer a cara de paisagem. Não dou conta disso. Nunca! Que bom, não perdemos nossa humanidade. Muito bom, não, e assim, é importante a gente ter esses exemplos, né, a Solange falando, né, que está de frente também e se sente mobilizada, né, a Shirley também trazendo, né, a experiência dela, porque a gente estava falando, às vezes não funciona, né, às vezes gira muito as pessoas e tal, mas também temos que reconhecer que tem profissionais muito envolvidos, muito, né, carinhosos, muito... Então, isso também não é regra, né? Tomara que cada vez mais avance aí. E alguns modelos, como esse modelo da família acolhedora, também propicia, né, também mais esse envolvimento, qualifica, mas também tem esse lado de reconhecer, né? Às vezes tem alguns lugares, algumas instituições que funcionam melhor, outros depende também, infelizmente, não há um padrão. E queria te perguntar também, Aline, você falou que também atua além da clínica, na preparação, porque eu sei que você tem, acho que são os cursos, é isso, você tem também um outro nível de contato também que é possível, né? E me conta um pouco isso, porque também tem pretendentes, tem outras pessoas aqui que de repente estão, né, nessa de se qualificar, né? Como é que é para você? Na área os cursos, eles têm o primeiro que eu fiz, que é a jornada de preparação, ela foi pensada para quem está começando mesmo. E aí é uma jornada que eu chamo de adotar-me, porque a gente se adota para adotar o outro. E a gente trabalha essa parentalidade, trabalha essas nossas histórias como filhos, para que a gente, quando encontra essa criança, a gente tenha trabalhado aí o máximo de coisas nossa. E o outro, que é o cérebro da criança adotiva, que esse é feito para quem está ali, ou vai adotar ainda, ou quem está na convivência com os filhos, onde eu falo sobre o comportamento das crianças, como é que funcionam as emoções, o afetivo, essa parte dessa coisa do vínculo, do apego. Eu falo bem detalhado lá e explico sobre a parentalidade terapêutica, então nesse viés. Mas para além desses cursos, eu tenho a orientação mesmo individual, individualizada, melhor dizendo, porque às vezes não é individual, é do casal, é da família, de uma sessão aberta. É uma sessão que você pode trazer a avó, a tia, é a sessão que a gente explica para todo mundo ali o que está acontecendo e faz todo mundo refletir. É uma sessão que a gente trabalha de acordo com as demandas e as necessidades de quem vem. Então, eu não tenho um livro
que eu chego lá e abro assim, você veio para orientação, então você vai passar por todos os pedaços aqui. Não. Às vezes a pessoa chega para mim assim, olha, eu estou com dúvida eu estou angustiada porque eu tenho que escolher um perfil. E aí eu queria que você me ajudasse, assim, eu não sei o que eu vou falar, não sei o que eu vou escrever, não sei o que eu vou escolher, tenho medo de estar escolhendo, tenho medo de estar restringindo, e aí a gente vai trabalhar diversos aspectos, né? O que aquela pessoa dá conta, o que ela quer viver, enfim, diversos aspectos ali, ela vai refletindo junto comigo para poder definir esse caminho. Às vezes é um casal que está entrando com habilitação e tem um desequilíbrio aí, um quer uma coisa, outro quer outra, um não quer, e a gente tem que achar um ponto em comum, né? Pessoas que vêm para adoção interracial, elas colocaram um indiferente no campo e elas querem se preparar para quando esse filho chegar, entender sobre questões raciais, entender como é que se prepara, entender, ler ali. Então, assim, é uma orientação em que tem leitura, tem reflexão, tem momentos terapêuticos, não é uma terapia, mas tem momentos terapêuticos. Então, é uma orientação construída de acordo com quem vem, né? E, tem tempo? Depende de como a pessoa vem. Às vezes, já tive orientação de uma sessão, já tive orientação que ficou 6 meses, já tive orientação de 4, de 12, depende muito, porque depende da necessidade. Às vezes, aquela pessoa precisa de uma coisa semanal, para ela funciona semanal, para outra funciona quinzenal, porque ela tem que elaborar muito, ela tem que, não, deixa eu acalmar aqui. Então, é individualizada, é aquela coisa de quem vem, né? E o pós, do mesmo jeito. O pós, aí já tem a particularidade, porque eu vou fazer meio que juntar as duas histórias. Eu tenho uma história, né, dos pais, eu procuro saber a história dos filhos, e aí eu procuro construir o que é possível para aquela relação. A idade das crianças, tudo isso influencia, né? Eu tenho uma orientação agora de 3 crianças com idades muito diferentes, e que elas foram afetadas pela história de forma totalmente diferente. E aí eu tenho que olhar para cada uma delas, para cada uma dessas crianças, e entender assim, vamos fazer uma coisa que contemple todo mundo, mas alguém está precisando de mais naquele momento. E aí é o que eu chamo de equidade na adoção. A gente vai dar o que a quem mais precisa, a gente vai dar mais a quem mais precisa naquele momento. Não é dar igual para todo mundo, porque não vai funcionar. Não vai funcionar porque aquele de 3 anos, né, pode estar vinculado, o outro de outra idade pode não estar, o mais velho tem um processamento diferente. Então, a gente vai dar a quem mais precisa naquele momento, não esquecendo de dar para os outros também, mas na medida em que eles vão ali vivendo até que aquele outro se ajuste mais. Então, é bem isso aí que eu faço a orientação. Então, é um trabalho que demora, às vezes não demora, depende de um monte de coisa. Legal. E me diz uma coisa, Aline, você acha que com essa possibilidade do atendimento online, à distância, você deve também atender pessoas de regiões diferentes, cidades diferentes? Você estava me falando, né? Inclusive que a Renata Travaim às vezes indica para você, ela está lá em São Paulo. E como é que é isso? Assim, você percebe de uma região para outra diferenças que de repente pautam alguma abordagem ou outra? Tem alguma sensibilidade assim de um espaço para outro? Como é que você vê essa adoção assim atendendo espaços diferentes? Nessa questão dos espaços diferentes, o que mais dificulta é no pré, porque eles não são unificados. Os processos, eles, apesar de existir lá a lei dizendo passo a passo, eles não funcionam da mesma forma em todos os lugares. Eu acho que isso é o que mais confunde as pessoas na orientação. Mas depois, a questão do lugar onde a pessoa está não muda muita coisa. O que é específico quando eu faço uma orientação? Por exemplo, pessoas que adotaram em outro estado. Porque tem coisas que parecem questão de adaptação, mas às vezes são questões culturais, que aqueles pais ainda não estão, sabe? Comida, que esses meninos não gostam da minha comida, mas, gente, peraí, ele se me veio de onde?
né? Vamos pensar aqui junto, né? Ah, ele fala desse jeito. Às vezes é um estado que fala alto, é um lugar que fala alto, e eles acham que a criança está gritando, que só fala alto. Então, tem muitas diferenças culturais nesse ponto. Ah, pessoas do Nordeste que adotaram crianças do Sul. Criança morre de calor aqui no Nordeste. Gente, a criança vem do Paraná, digamos, mora na Bahia, um calor. Porque eu tô aqui com o ar-condicionado ligado, tô vendo que você tá de casaco aí. Então, eu tô com calor, que é a minha roupa, o ar-condicionado tá ligado. Como é que essa criança vai chegar aqui, gente? Não vai sentir calor com nossos 25 graus. 23, que a gente tá, 23 graus aqui, a gente já botou casaco. Já tirou o casaco da 22, já tá todo mundo morrendo. E essa criança tá com calor. Então, essas diferenças culturais, elas fazem, né? E isso aí eu já percebi que tem um processo para a gente entender na adaptação e tudo, como é que elas mudam. Às vezes, o mudar de estado, né, também para aquela criança é mudar não só de casa, né? Eu estou mudando de cultura. Eu estou mudando de clima, isso é muita coisa. A gente pensa assim, a criança vai perder o vínculo com a instituição, mas ela perde o vínculo com o cheiro, ela perde o vínculo com a comida, com o sabor, é muita coisa para ela perder vínculo. Né? É como se a gente estivesse chegando num país estrangeiro, aquela comida que eu lembro que uma vez eu viajei e não tinha arroz, só tinha batata, eu estava desesperada para voltar para minha casa, porque eu queria comer arroz, gente, arroz é um negócio tão sem graça, mas era isso que eu queria comer. Porque não tinha. Então, é a mesma coisa, é bem isso. Assim, não tem... tem essas perdas, né? Não é só perder o vínculo com as pessoas. Não é à toa que o sistema é feito para ficar o mais próximo possível, né? Ele é pensado para isso, né? E aí, com certeza, você deve sentir muito reflexo disso, né? Eu fico imaginando até adoções internacionais, então, né? Já atendi adoções internacionais, tanto mais de brasileiro, né? Que adota fora, que também tem esse choque cultural, que aí já é outro país, outra cultura, então tem esse choque, tem a língua, e tem também, então eu faço a orientação de pessoas de adoções internacionais. Já atendi pessoas que adotaram no Brasil, mas mudaram de país. Então, né? Tem isso também. Tem toda essa questão. Ou então, e já atendi brasileiros nos Estados Unidos que vão adotar lá no sistema dos Estados Unidos, que é um sistema totalmente diferente, mas que a gente está trabalhando ali questão de vinculação, que o sistema é diferente, né? Mas as questões, assim, são... O ser humano é o mesmo. O ser humano é o mesmo, é verdade. Mas esse quase eu me passo, mas esse aí tem mais peculiaridades. Porque, assim, a pessoa está em outro país, tem outra questão, então eu tenho mais um... Não, e aqui no Brasil... Também, como eu uso muita literatura lá, é mais fácil. Isso também, né? Tem uma produção grande. Não, e aqui no Brasil também a gente precisa levar em consideração que, às vezes, de região para região, a mudança de linguagem é praticamente de país mesmo. Né? É mesmo, é verdade. Aqui na Bahia tem um dialeto próprio. Tem um negócio próprio, tem até um dicionário. Não, e os adultos lidam melhor com isso, mas as crianças, às vezes, elas têm só... Andréia, vamos lá. A gente já vai se encaminhando, tem mais... Agora sim. Já preciso ir mesmo. Mais 5 minutinhos para a pergunta da Andréia e a gente vai encaminhando para o final. Vai lá. Eu estou com a voz um pouco falha, mas só para... nessa coisa que você falou, que algumas coisas são iguais em todo lugar, se tem sinais que as crianças apresentam, independente dos seus traumas e das idades, que dá para identificar, que você falou, né, esperar a hora da criança para entrar com uma terapia. Se existem alguns sinais que ajudam a identificar, os pais a identificarem que está na hora de... Às vezes os pais acham que estão dando conta e não estão dando mais, se existem esses sinais, ou se não tem um padrão. Que difícil, hein, essa pergunta. Porque vai muito da sensibilidade dos pais mesmo. Aí é aquela coisa que eu falo assim, tem que estar atento e entender que você precisa de ajuda. Eu penso eu entendo que é difícil, às vezes, pedir ajuda.
porque fica parecendo, se eu pedir ajuda, vão dizer que eu sou um pai fracassado, uma mãe fracassada, que não sabe dar conta desse filho. Aí, às vezes demora para pedir ajuda, né? E tá ali quando tu já está exausto. Não dá conta, e aí já está num limite, e às vezes pede, às vezes não. Às vezes acaba chegando na devolução ou na dissolução, enfim. Mas é muito difícil porque varia de criança para criança, vai de muita história, assim, não dá para te dizer um conjunto de sinais, sabe? Porque eu teria que saber a história. O ser humano, né? É um ser humano, é o mesmo ser humano em todo lugar, mas ele acaba sendo único, de alguma forma. Eu nem te pergunto assim, nesse sentido dos pais, assim, né, tenho receio dos pais, mas às vezes é de esperar os sinais da criança, não impor, né, que nem você falou, de não ser compulsória a terapia, mas eu acho que então o negócio é ficar atento, né? Se você está assim, eu acho que precisa, pede uma avaliação, porque toda vez antes de atender a criança, eu faço uma avaliação. E eu digo assim, olha, não tem nada nesse momento que tenha aparecido assim na minha avaliação que mostre que uma terapia agora vai ser... Eu faço uma avaliação sempre, com crianças adotadas ou não, eu digo. E aí, depois dessa avaliação, eu falo assim, olha, nesse momento, pode ficar tranquilo, né? Está correspondendo a tudo, idade emocional, cognitiva, tudo que eu avaliei aqui está ok. Se vocês não estiverem conseguindo lidar com alguma coisa, a gente pode fazer uma orientação. Mas a criança, nesse momento, não precisa estar na terapia. Quando ela mudar de fase de desenvolvimento, pode ser que apareçam outras coisas. Pode, aí a gente faz uma nova avaliação. Até porque nossa avaliação só dura 6 meses. Porque em 6 meses a criança já é outra criança. Ótimo, Aline. Obrigado, hein? Eu estava vendo aqui os comentários aqui a Solange, né, contando do caso do pessoal de Maceió, e chamou o filho de moleque, o menino ficou ofendido, né? Porque de repente era uma coisa mais pejorativa, né? E no Rio eles falam, né? Não é nesse sentido. Às vezes pode ser, mas não é necessariamente nesse sentido, né? É uma coisa simples, né? É uma coisa bem simples, né? Parece. Então. E a Ana Maria também falou que tinha um menino que apontava que queria bergamota, e os pais não faziam ideia do que era. Que ele veio do sul, né? Aí ele apontou. A famosa mexerica, né? A bergamota tem 1000 termos, né? Pra gente... Bergamota é o quê, gente? Eu não sei o que é. É mexerica? É tangerina. Fala tangerina. Gente, olha, aqui é tangerina mesmo. E o pior é quando... Mimosa. Mimosa, né? E os ritmos, hein, Alexandre? Eu falo que eu sou gaúcha, mas eu não exerço, porque eu estou no Paraná há 30 anos já, mas os íntimos ainda chamam de berga. A berga. Ainda faz o diminutivo. Aqui na Bahia ele não ia achar essa fruta nunca. Mas menina, aqui não tem isso não, gente. Você está pedindo o quê, pelo amor de Deus? Ainda bem que hoje tem Google, a gente bota lá bergamota, vai aparecer o negócio. Vai aparecer. Só assim, né? Não, e é legal isso que você falou, né? Porque realmente somos todos humanos, mas a cultura nos constrói também como humanos. Então, tem muitas diferenças de cultura para cultura. Aline, querida, valeu demais. Obrigado. Te deixar aí. Mais tempo, mas essa minha dinâmica louca aqui não consigo. Vamos trazer outras vezes, então. Mas então, 2 minutinhos aí para você dar um tchau pro pessoal, falar aí para te acompanhar, como é que faz para a gente saber as novidades, e a gente se despede. Pronto. Primeiro, agradecer novamente esse convite e me colocar à disposição para mais um encontro, porque fiquei com vontade de falar mais, mas não dou conta. Daqui a pouco meu marido bate aqui no escritório, que é a vez dele. Aqui a gente troca de turno, o negócio é louco. E aí, então, vocês fiquem à vontade para me procurar, conversar comigo no direct, sou super aberta lá no mundo da adoção, me acompanhar, escrevo muita coisa lá, fora da caixinha, porque eu falo da adoção de um jeito, né, bem fora do óbvio. Então, convido todos vocês a me seguirem e foi um prazer. Obrigada.
Valeu demais, gente. Deise, Mariana, Andréia, Rosângela, Gabriela, Ana Maria, Sol, Shirley. Valeu, Aline. A gente se vê aí nas Obrigada. próximas. Tirou Até foto lá. da gente? Obrigada. Ai, foto eu também quero. Vamos fazer, ó. 3, Vamos. 2, 1. Foi. Pronto, aí você me manda o Depois eu mando lá pro grupo. Até. Tá bom, Obrigada, tchau. Aline. Boa Obrigada. noite, gente. Obrigada. Tchau, Boa tchau. noite, Boa noite. gente. Muito obrigada. Tchau. Tchau.